Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu quero falar de um assunto que às vezes me incomoda um pouco quando eu vejo umas postagens que eu sei que tem muita boa intenção de querer diferenciar uma conversa, né, com um psicoterapeuta de uma conversa com um amigo. E aí às vezes eu falo assim, né, eu vejo, né, as postagens dizendo que conversar com amiga não é a mesma coisa de conversar com psicólogo. Claro que não é. Mas existem formas e formas de você apresentar isso. E como a literatura, né, é assim o meu xodó, eu gosto muito, porque eu acho que a literatura, através dos personagens e das histórias, apresenta alguns temas para a gente de forma mais leve e de forma assim mais empática, né? Conecta mais, a gente consegue se ver, se enxergar nos personagens e isso acaba sendo um pouco mais pedagógico também. É uma forma mais simpática de você apresentar alguns temas. Eu queria dar uma dica de livro para quem quer conhecer mais sobre psicoterapia e entender, por exemplo, né, por que uma conversa com as amigas ou com um amigo, que é algo assim tão maravilhoso, que é também terapêutico no sentido de que te alivia, né? Porque ter alguém que nos escute, conversar com alguém que gosta da gente é muito bom. Mas qual a diferença de uma conversa dessa para uma conversa com um psicoterapeuta? E aí eu vou dar uma dica desse livro aqui, talvez você deva conversar com alguém, porque ele é uma história de uma psicóloga, ela contando a história dela, que mesmo ela sendo psicóloga e atendendo pessoas, né, no consultório, teve um momento da vida dela que ela teve um rompimento no relacionamento dela, ela foi pega de surpresa. E era um relacionamento onde ela não via nenhum problema, estava tudo muito bem. Eles estavam perto de se casar quando ele rompe com ela, segundo ela, de repente, sem ter motivo aparentemente assim justificável. O fato é que ela fica muito mal e com muita raiva dele, né? E aí onde entra o assunto que eu quero chegar. Aí mostra que a primeira coisa que ela faz, quem aí se identifica? Liga o quê? Pra amiga, pra falar mal do cara, né? Assim, gente, todo mundo é assim, faz parte, né? E aí o que as amigas fazem? Ficam do lado dela e aí ela diz que ele é um louco. Tudo isso que, assim, não acontece com ninguém, né? E as amigas reforçam, dizem que ele é mesmo, que cara louco, foi um livramento. Não é assim que a gente ouve, né? A gente precisa ser acolhida na nossa dor quando a gente está com raiva de alguém. E aí as amigas cumprem esse papel. E aí os dias vão passando e o que acontece? Ela sente que ela não se recupera. Às vezes, entre um atendimento e outro, quando ela está trabalhando, ela fica chorosa, ela fica chorando, demora mais do que ela imaginou que isso fosse durar. E aí ela resolve procurar terapia para ela mesma, né? Para lidar com esse momento, superar essa perda repentina. E aí quando ela vai no psicólogo, aí fica muito claro. É por isso que eu digo assim, você lendo uma história, você vê como é a conversa quando ela tem com as amigas, o papel, a função, a importância das amigas nesse momento e o que ela vai fazer no psicólogo, né? O psicólogo, ele não tem essa função, esse papel de ficar do lado dela e de ficar esculhambando o rapaz, né? Para ela se sentir acolhida. E é muito engraçada, de uma forma divertida que ela conta, porque mesmo ela sendo psicóloga, quando ela procura o terapeuta, ela procura querendo que ele desse razão a ela, querendo que ele ficasse do lado dela. E ele não cai nesse papel, porque não é esse o papel do psicoterapeuta. Então ele vai investigar com ela, e é aí que eu quero chamar a atenção, né? Qual o papel do psicólogo? Investigar com ela por que nesse rompimento, por que com esse relacionamento especificamente, ela não tinha conseguido digerir. O que estava acontecendo com ela, para que ela mergulhasse mais e se perguntasse o que estava por trás dessa raiva toda, porque o que tinha mexido tanto com ela. E aí ela vai fazer essa jornada, né, de vários encontros com o terapeuta, para perceber que isso é assim, vale para muitos outros casos. Às vezes na leitura, quando a gente está lendo um livro e às vezes um personagem nos toca demais e a gente diz que é uma catarse. Uma catarse é uma reação exagerada, um choro exagerado, uma importância
grande demais que você dá para um fato que não corresponde, não é tão grande assim. Não é um acontecimento que justifica aquele choro todo. Então, isso pode acontecer na leitura, isso pode acontecer em diversos momentos da nossa vida. E aí, o que a gente tem que pensar nesse momento? Que aquilo despertou outra coisa que a gente não está enxergando. Então, assim, na verdade, esse trajeto que ela faz na terapia é para descobrir o que esse rompimento mexeu com ela. O que ela não estava enxergando e que era uma necessidade dela, que estava ali, que ela precisava dar conta daquilo, acolher, cuidar daquela área da vida dela que ela não estava enxergando, e com o rompimento isso veio à tona. Então, essa investigação, essa curiosidade de fazer perguntas para se entender, para se conhecer e saber o que está acontecendo com ela, que ela vai trabalhar isso na psicoterapia. Então, é muito legal para quem às vezes me pergunta, né, sobre psicoterapia, por que os psicólogos são tão diferentes, tem uns que agem de um jeito, outros agem de outro. Então, para quem quer, de repente, ir procurar um psicólogo, mas nunca foi, quer saber antes como é um bom livro para você que não precisa fazer faculdade de psicologia para entender o que é uma psicoterapia. Você pode ler uma história como essa, por exemplo. E outra coisa interessante desse livro é que, além da história dela, da psicoterapeuta, tem as histórias dos pacientes que ela atende. E isso nos mostra também essa vulnerabilidade, né? Essa coisa de que o psicólogo também é gente, porque ele atende, ele tem os pacientes, mas também tem o momento dele se cuidar, dele ir para a terapia. Então ali a gente vê essa humanidade do psicólogo, do profissional de psicologia, né? Então é um bom livro para quem quer conhecer mais sobre o que acontece quando a gente fala com um psicólogo.